Corrupção. Quais são as bases neurofisiológicas desse comportamento? O que leva uma pessoa a se tornar cronicamente corrupta? E como o nosso sistema psicoemocional se relaciona com isso? Esse é o vídeo introdutório dessa série, onde eu vou falar sobre esse tema tão complexo e polêmico. E eu decidi falar sobre isso não apenas por causa do momento político do Brasil, mas também porque tudo isso se relaciona com um processo global de transição de consciência que envolve a exposição dos aspectos negativos da sombra coletiva. Eu sei que esse é um assunto difícil, que envolve muitas dimensões, inclusive aspectos históricos, sociológicos, mas a minha ideia é trazer um olhar de uma perspectiva mais psicológica e comportamental, porque por mais que a gente não possa negar que a corrupção no Brasil é um fenômeno sistêmico, a gente também não pode negar que ela é um fenômeno endêmico. Ela é o produto de um contágio psíquico, de um comportamento que acabou sendo incorporado na personalidade do brasileiro. O que é interessante notar que o brasileiro condena muito a grande corrupção, aquela que acontece a partir do governo, envolvendo grandes esquemas, com grandes empresas, mas ele prefere ignorar a pequena corrupção, aquela que acontece no nosso cotidiano, nas nossas relações e na maneira como nós lidamos com as regras e com os códigos de conduta social. E por mais óbvio que possa parecer, ou por mais difícil que seja de admitir, esse auto-engano, essa autocomplacência com a pequena corrupção é a base de sustentação para a grande corrupção. E por mais que o sistema favoreça ou até mesmo incentive a corrupção, a origem de qualquer comportamento coletivo está no indivíduo. A raiz desse problema está na consciência humana. E o mal precisa ser cortado pela raiz. O problema é que nem sempre a gente gosta de ver o mal que nos habita, né? A gente nem sempre gosta de enxergar a nossa própria corrupção. Então, o objetivo desse vídeo não é reclamar do sistema, por mais incoerente que ele seja, nem é afirmar ideias moralistas, hipócritas. Esse é um conteúdo de autoconhecimento e, como tal, ele se sustenta em uma premissa básica. A realidade externa é um produto da realidade interna e, portanto, nós não somos vítimas do sistema. Nós somos co-criadores e, portanto, corresponsáveis. Então, para a gente poder ir mais fundo nesse autoestudo, eu acho importante a gente definir o que é a corrupção nesse contexto. Eu selecionei 4 definições. 1. A adulteração das características originais de alguma coisa. 2. Devassidão ou depravação dos hábitos e costumes. Ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa própria. E 4. Uso de meios ilegais para se apropriar de informações privilegiadas em benefício próprio. Essas 2 últimas são as que a gente mais usa para falar do contexto político-econômico do nosso país. A segunda talvez seja a que a gente mais usa para falar dos outros. Mas essa primeira pode ser muito útil para o nosso autoconhecimento. Corrupção é a adulteração das características originais, ou seja, da essência de alguma coisa. Nessa definição, a pessoa corrupta é aquela que teve a sua essência corrompida. Mas aí surge a questão: qual é a essência do ser humano? Qual é a sua natureza? Qual é a sua origem? Se eu te perguntasse agora, quem é você? O que você me diria? O seu nome? A sua profissão? A sua história de vida? Mas será que essa é a sua essência? Olhando por esse ponto de vista, talvez a gente possa dizer que, de certa forma, todos nós somos um pouco corruptos. Afinal, nós estamos tão afastados da nossa essência que mal conseguimos responder essa pergunta. Também é interessante observar a origem da palavra corrupção. Ela vem do latim corruptus e, de acordo com o Santo Agostinho, é a junção do prefixo cor, coração, com o radical ruptus, ruptura, significando então coração rompido. Olha que interessante, porque o que é um coração rompido? Literalmente, um coração rompido é um órgão vital doente, um órgão que falha nas suas funções biológicas. Hoje a gente sabe que o coração é muito mais do que um órgão bombeador de sangue. Na verdade, ele é um centro de processamento de informações, extremamente complexo e inteligente, sem o qual o cérebro não poderia realizar suas funções de forma eficiente. Então, pensando de forma literal, o coração rompido é o coração que falha na sua comunicação com o cérebro e com todos os outros sistemas do corpo. E eu estou falando disso nesse vídeo porque existe uma relação entre o coração físico e o comportamento humano. E aí mais adiante nessa série eu pretendo falar mais sobre isso. Agora, voltando a pensar no aspecto simbólico, o coração representa a essência, o âmago das coisas.
Nesse sentido, ele simboliza o self, o eu maior. Por outro lado, o coração também representa o centro da personalidade, que na psicologia analítica é o ego. Nessa visão, o coração rompido seria então o ego ferido, o ego magoado, traumatizado, o ego que sofreu e se protegeu. E essa proteção gerou um congelamento emocional. E no inconsciente coletivo, o coração também é percebido como o centro das emoções e dos afetos, como a área onde se localizam os sentimentos no corpo. Nesse sentido, um coração rompido é um coração que não sente, portanto, um coração que não ama, não considera, não cuida, um coração sem empatia, sem compaixão. E uma pessoa que não sente empatia nem compaixão está sujeita a machucar o outro. É claro que todos nós podemos cometer erros e machucar o outro, mas a pessoa insensível, que não percebe a dor do outro, certamente tem mais facilidade para cometer abusos e atos de crueldade. Eu não estou falando daquela pessoa que é tomada por uma raiva ou por um desespero e acaba cometendo algo irracional. Em seguida, essa pessoa se arrepende. Eu estou falando daquela pessoa que maltrata, que abusa, rouba, mente, manipula e não se arrepende. Porque o arrependimento depende da capacidade que a pessoa tem de sentir culpa. A gente sabe que a culpa é um veneno, mas ela não é de todo mal, porque a culpa tem uma função reguladora no sistema. A pessoa que não sente culpa tem dificuldade de aprender com os próprios erros e pode se tornar bastante perigosa. Na psiquiatria, esse comportamento que envolve a ausência de empatia e de culpa é chamado de transtorno de personalidade antissocial, mais conhecido como psicopatia e sociopatia. Na psicologia analítica, esse comportamento seria tratado como uma dissociação que surge de um complexo autônomo, e essa dissociação normalmente acontece a partir de um trauma que ativa um conjunto de mecanismos de defesa, dando origem então a esse congelamento emocional. Isso significa que por trás da frieza do psicopata existe esse ego ferido. Por trás da persona cruel e vingativa do vilão, sempre existe uma história de rejeição, de abandono. A figura arquetípica do anti-herói surge como um produto de uma sociedade doente e vazia de valores espirituais. Aliás, eu entendo que é um erro a gente achar que vai acabar com a corrupção sem tratar da principal causa dessa doença, que é justamente o materialismo e a negação da dimensão espiritual do ser humano. A neurociência, por outro lado, vai tentar explicar tudo isso, inclusive a dimensão espiritual, a partir da análise do funcionamento cerebral, compreendendo que a fonte de todos os fenômenos é o próprio cérebro, o que, ao meu ver, acaba limitando a compreensão da complexidade humana. De qualquer maneira, todas essas perspectivas se complementam no processo de autoconhecimento. Por isso, a minha ideia para essa série é integrar essas visões para oferecer um olhar mais amplo sobre esse tema. Isso que eu vou chamar de corrupção ou comportamento corrupto, no contexto dessa série, se relaciona com uma ruptura interna que levou o ser humano ao congelamento emocional. E, em última análise, levou à desconexão com o propósito maior da vida. E essa desconexão, então, resultou em uma série de comportamentos disfuncionais e antievolutivos. Antievolutivos porque uma pessoa que perde a conexão com a sua natureza emocional perde também a capacidade de amar e, portanto, de oferecer o que ela tem de melhor para o mundo. E assim ela também perde a oportunidade de realizar o seu propósito evolutivo. Obviamente, aqui eu não estou falando do conceito acadêmico de evolução. Eu estou falando de evolução como um processo de expansão da consciência. Um processo que não depende da habilidade de competir, mas sim da habilidade de colaborar. Muitos estudos na área da neurociência demonstram que a natureza humana não é tão egoísta nem tão competitiva como se imaginava. Nós somos uma espécie gregária, altamente afetiva e colaborativa. O nosso cérebro foi desenhado para a conexão social e para estabelecer vínculos afetivos significativos. Além disso, as pesquisas também indicam que nós somos muito mais felizes quando nós ajudamos as outras pessoas do que quando nós tiramos vantagens delas. Então, a partir dessas evidências, talvez a gente pudesse dizer que a natureza do ser humano é uma natureza amorosa e que o propósito da nossa existência se relaciona com essa natureza. E para finalizar, a gente talvez também possa dizer que o caminho para a gente curar essa doença da corrupção talvez seja a reconexão com a nossa essência amorosa. Esse foi o vídeo introdutório dessa série sobre psicologia e neurociência da corrupção. No próximo vídeo eu vou falar sobre as bases neurofisiológicas do comportamento corrupto.
sobre a relação entre a corrupção e o sistema dopaminérgico, sobre como a ausência de marcadores somáticos ou memórias afetivas prejudica a comunicação entre o cérebro emocional e o cérebro racional, gerando falhas no processo de tomada de decisão, no aprendizado e no julgamento moral. Então, se você se interessa por esse conteúdo, eu te convido a apoiar o meu trabalho, me seguindo, comentando, compartilhando. Então, nos vemos em breve. Até já!